Daí, pessoal, mais uma resolução. Uma pessoa observava o topo de um prédio de altura x a uma certa distância y, formando um ângulo de 60 graus. Ao afastar-se mais 20 metros, percebeu que o ângulo formado media 30 graus. Letra A. A que distância essa pessoa estava do prédio quando o observou com ângulo de 30 graus? Letra B. Qual é a altura exata do prédio? Bom, primeiro se consegue aí observar que todos os elementos informativos do texto estão no desenho. Então o desenho está retratando justamente o que o enunciado está colocando, né? Então não nada a acrescentar na figura a partir do texto. Mas por outro lado, a partir da figura eu ainda consigo aí agregar novas informações, sem necessariamente fazer cálculo, né? Apenas eu vou agregar informação a partir de uma lógica aí trigonométrica. Então vamos pensar o seguinte, olha só, primeiro eu vou realçar esse triângulo maior aí, tá? Esse triângulo retângulo grande aqui, ó. Então observa que esse triângulo retângulo maior aqui, que eu estou chamando aqui de triângulo grande, esse triângulo, que é um triângulo retângulo, está aqui o ângulo reto, ele tem aqui, ó, nesse vértice, um ângulo de 30 graus. Isso faz com que lá em cima, ó, tudo isso seja um ângulo de 60 graus. Claro, né? Para completar 180. Os dois ângulos agudos devem somar 90 com mais 90 do ângulo reto. Então lá em cima eu sei que é 60. Isso nesse triângulo aí maior. Mas eu tenho um outro triângulo retângulo também menor, que seria esse aqui, ó. E aí esse triângulo retângulo aqui menor, ele tem um ângulo de 60 aqui nesse vértice. Então, pelo mesmo raciocínio, eu sei que este vértice aqui, ele é igual a 30 graus. Para completar os mesmos 180 desse triângulo aí que eu estou colocando na cor azul. Tudo bem, até aqui está tranquilo. Mas aí tu me diz, e aí, o que eu ganho com isso? Bom, o que tu ganha com isso é que, observando que aquele ângulo lá de cima, todo ele é 60, e esse pedacinho aqui, ó, é 30, então eu concluo que esse outro ângulo aqui, ó, vem até aqui, ó, esse ângulo aqui, ele é quanto? Ele é 30 graus também, para resultar o 60 lá em cima. E aí eu criei, ou eu verifiquei que eu tenho um novo triângulo, um terceiro triângulo, que aí não é retângulo, que é esse aqui, deixa eu destacar para ti, ó. Que é esse triângulo obtusângulo aqui, ó. Então, esse triângulo que eu tô... Que chato isso. Aqui, ó. Esse triângulo obtusângulo que eu criei, ele tem aqui 30 graus. Lá em cima também um ângulo congruente, um ângulo de 30 graus, e essa medida aqui, 20 metros. E aí que eu tenho um triângulo com dois ângulos iguais. Se o triângulo tem dois ângulos iguais, ele tem também dois lados iguais. Sempre o número de ângulos iguais é igual ao número de lados iguais. E o número de lados iguais é igual ao número de ângulos iguais. Tanto é verdade que no triângulo equilátero eu tenho 3 lados iguais e tenho 3 ângulos iguais, né, que são os ângulos iguais a 60. Então eu sei que eu tenho 2 lados iguais nesse triângulo. Mas como identificar quem é igual a quem? Fácil. Os lados opostos a ângulos de mesma medida possuem a mesma medida. Né? Então, ó, essa frase não ficou muito boa. Os lados opostos a ângulos de mesma medida, esses lados são congruentes. Esses lados medem a mesma coisa. Então, olha só, 20 metros está oposto ao ângulo de 30 graus. Então, significa que esse outro lado aqui, ó,
que também é oposto a 30 graus, também vai medir 20 metros. Por quê? Porque no mesmo triângulo, lados opostos a ângulos iguais, medem ou possuem a mesma medida. Então eu sei que esse valor aqui, ó, vou colocar aqui, ó, esse valor que é uma hipotenusa desse triângulo azul, isso aí vale aí 20 metros, ok? Isso vai ser uma máxima, tá? Essa figura desse triângulo aí é bastante comum em exercícios, ó. Eu vou destacar aqui embaixo, ó. Esse triângulo aqui, ó, é um triângulo comum em exercício. Ele coloca aqui um triângulo ajustando aqui 60 graus e aqui ele faz um outro triângulo com 30 graus aqui. Isso é bastante comum para a altura de árvore, a altura de montanha, a altura de poste, enfim, ele sempre faz esse tipo de desenho com esses dois ângulos. E aí nessa figura sempre vai acontecer isso, ó, que este segmento aqui é sempre igual a este. Então essa medida é sempre igual a essa, justamente porque esse ângulo aqui vai valer 30 graus. Tá? E aqui eu te mostrei direitinho todo o percurso, né, para tu concluir que ali é 30 graus e também para concluir através da particularidade de triângulos isósceles que esses dois lados são iguais. Então eu fiz toda a evolução, mas agora que tu já sabe, vai direto, sabe que esse lado aqui é sempre igual ao outro ali, tá? Então esse igual a esse. Bom, tá, então já fiz isso. Agora eu vou partir para os cálculos, né? A partir daí. Letra A, ele pergunta a que distância essa pessoa estava do prédio quando observou o ângulo de 30. Bom, então o ângulo de 30 faz parte do triângulo grande. Então eu vou aqui destacar, ó, o triângulo grande separado. Aquela figura ali está confusa já, né? Eu fiz muitas observações ali, então vou destacar, ó. Ele quer saber a que distância a pessoa estava do prédio quando observou o ângulo de 30. Então aqui está o ângulo de 30, é o triângulo grande, eu estou fazendo a letra A. O que eu sei desse triângulo grande? Eu sei que aqui mede x e sei que aqui embaixo é 20 mais y ou y mais 20. Ok? O que ele está pedindo? A distância que a pessoa estava do prédio. Ele está pedindo o y. Bom, então essa letra A, tu vê que eu não estou conseguindo calcular, vamos dizer assim, antes da B, né? Eu não tenho como, a partir desse triângulo, definir aqui, ó, o valor do x e do y ao mesmo tempo. Então eu vou dar um tempo nessa letra A, vou deixar aqui em espera, e vou para a letra B. A letra B se refere à altura exata do prédio. E aí então eu vou, se eu pegar o triângulo grande para descobrir aqui a altura do prédio, de novo vou trancar, não vou conseguir. Então a letra B eu vou fazer através do triângulo menor. Então o triângulo menor é alguma coisa mais ou menos assim, ó. Aqui com um ângulo de 60 graus. Aqui com o y e aqui com o x. Mas de novo, x e y não vai dar para calcular. Mas aí lembra que esse valor aqui, ó, eu sei. Olha como foi importante definir esse 20, essa hipotenusa. E aí a partir desse 20, eu posso calcular tanto o x quanto o y. Tu vê que eu não vou nem precisar mais dessa figura. É muito comum que tu precise em outros tipos de exercício, tá? Mas nesse caso aqui eu nem vou precisar. Tu vê que nesse triângulo pequeno eu já consigo tanto o x quanto o y. Eu escolho calcular o x primeiro ou o y. Vou calcular o x. Então eu digo que o x ele se refere ao ângulo de 60 ao cateto oposto. Isso porque eu estou usando o 60 graus como referência. Então o x é cateto oposto a 60 graus. Então eu tenho 20 e o 20 é hipotenusa. E aí pensa, quem é que trabalha cateto oposto e hipotenusa? É seno, né? Então esse exercício diz que seno do ângulo referência 60 graus igual cateto oposto divide pela hipotenusa.
seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, igual ao cateto oposto é o x, e a hipotenusa é o 20. 2x igual a 20 raiz de 3, x igual a 20 raiz de 3 divide por 2, simplifica, divide, né? E aí eu tenho x igual a 10 raiz de 3. Então essa aí é a altura do prédio. Ele está dizendo qual é a altura exata do prédio. Poxa vida, né? A altura do prédio é 10 raiz de 3. Se tu pensar que a raiz de 3 tem um valor aproximado de 1,73, aí tu vai ter aí x igual a 17,3. Como a gente não tem aqui alternativas, né? Então fica difícil analisar que tipo de resposta aí que ele está considerando mais correta, tá? Então esse aí é o valor do x, que é a altura do prédio. Então isso aí se refere ao x, se refere à letra B, tá? Então a altura do prédio, x, eu tô colocando então 17,3 metros. E aí nós vamos para o cálculo do y, né? Que diz assim, a que distância a pessoa estava no prédio quando observou o ângulo de 30. Então, quando observou o ângulo de 30, não, mas aí eu vou ter que usar o triângulo grande sim, olha só. Né? Porque em relação a distância em relação ao ângulo de 30 não é o y. Né? É 20 mais y. Mas aí deixa eu fazer o seguinte, então. Como eu risquei a letra A lá, né? Para não voltar atrás, eu vou calcular esse y aqui. Ó, vou calcular o y. O que o y é? O y ele é cateto adjacente. Por quê? Porque eu estou usando como referência o ângulo de 60 graus. E, de novo, o dado que eu conheço é 20. O 20 é a hipotenusa. Quem trabalha isso? Adjacente e hipotenusa. Cosseno. Então, vou usar aí cosseno de 60 graus, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Cosseno de 60 graus é 1/2, né? O mesmo seno de 30. Igual cateto adjacente é o y e a hipotenusa é o 20. Cruza 2y igual a 20. 2 em dividir e o y é 10. Então o valor do y é 10, mas não é isso que ele está perguntando. Ele está perguntando a que distância a pessoa estava do prédio. Pô, então se esse y aqui, ó, mede 10, qual é a distância que a pessoa estava? A distância total aqui, para marcar um ângulo de 30 graus. A distância é de 30, né? 30 metros. E aí fica então a letra A como resposta 30 metros. Então vou chamar isso de distância D, 30 metros, 10 mais 20, ok? Bom, então está encerrada a resolução, mas antes de finalizar o vídeo, né, tu sabe que os vídeos são sempre mais extensos do que o normal que tu tem aí na rede, né, que tu tem nos outros canais, porque eu procuro sempre fazer a resolução de forma mais detalhada, particularizando os aspectos secundários da resolução. Isso tem o objetivo pedagógico, didático, de um melhor entendimento do aluno e uma ampliação mais facilitada da construção das relações matemáticas necessárias da questão. Tá? Então olha só que coisa bonita que é isso. Bom, então antes de fechar o vídeo, eu quero agregar mais uma informaçãozinha bem legal aí. Nesse triângulo aqui, deixa eu fechar aqui, ó. Vou fechar aqui, vai ser suficiente esse espaço. E vou pegar justamente esse triângulozinho pequeno aí, que foi o que me bastou para resolver essa questão aí toda. Tá? E aí ele
colocou aqui 60 graus, ele colocou aqui o Y, ele colocou aqui o X e aqui ele colocou o 20. Vou fazer as mesmas coisas, eu vou calcular o X e vou calcular o Y dentro desse espaço agora. Olha só, eu vou economizar todo esse cálculo e todo esse cálculo eu vou economizar e vou fazer dentro desse espaço. Como? Bom, aí pensa, ó, se caso eu tenho um ângulo de 60 no triângulo retângulo, significa que o outro lá é 30. Bom, isso nós vimos lá na figura anteriormente. E aí, olha só, sempre o cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa. O cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Então, olha só, dá até para colocar uma métrica aí, ó. O cateto oposto ao ângulo de 30, metade da hipotenusa, pode crer. É uma letra de um reg isso. Então, o cateto oposto ao ângulo de 30 é metade da hipotenusa. Então, olha só, quem é que é oposto ao ângulo de 30? O Y. Então, o Y é metade de 20, metade da hipotenusa, e o Y está resultando 10. Olha só, direto, hein? Direto. Por quê? Vou escrever isso para ti aqui embaixo, ó. O cateto oposto ao ângulo de 30 graus, ele equivale a quem? A metade da hipotenusa. Hipotenusa dividido por 2. Tá aí uma observação. Tá, professor, e o X? O X, ele é o cateto oposto ao 60, portanto, ele é o cateto maior. E aí, o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Sempre. Sempre o cateto maior, justamente oposto a 60, ele é igual ao menor vezes raiz de 3. Então, seguindo aquela música, o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Então, sempre assim, o cateto maior é igual ao cateto menor vezes raiz de 3. Então, significa que o cateto maior, que é x, é igual ao cateto menor, que é 10, vezes raiz de 3. Ou seja, 10 raiz de 3. Está aqui, ó, direto. Tá? Então, vou escrever a segunda regrinha para ti também aqui, que diz que o cateto maior, que é o oposto aos 60 graus, né, porque é o ângulo maior, o cateto maior é igual ao cateto menor, e aí vezes raiz de 3. Ok? No canal aí tem mais alguns exercícios que usam essas relações aí. Eu resolvo usando esses empreendimentos aí de cateto oposto ao 30, cateto maior, cateto menor e tal. Inclusive tem mais uns, acredito que uns 4, 5, sei lá, exercícios que tem essa mesma figura aí, né, do que eu te falei, do triângulo grande com 30 graus e o triângulo pequeno com 60, ok? Então tá aí, não vou me alongar mais, já ficou extenso demais esse vídeo para essa questão aí. Espero que tenha aproveitado, obrigado pela visita, continue aí visitando o canal, compartilha, divulga e até a próxima.